Escolher as pessoas é o mais perto que nós podemos chegar de controlar o nosso futuro. Bom, será? Fica até o final do vídeo que eu tenho uma reflexão interessante sobre isso. Meu nome é Kevin Augusto e seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Essa frase ela viralizou recentemente nas redes sociais e talvez a grande razão pelo qual ela viralizou tanto sejam por dois motivos. O primeiro é que ela tem um fundo de verdade gigantesco e o segundo é que, infelizmente, ela desagrada muitas pessoas. E ela desagrada muitas pessoas porque muitas vezes ela é uma verdade difícil de ser ouvida e, mais do que isso, uma verdade difícil de ser aceita. Porque quando a gente fala, por exemplo, sobre o quanto as pessoas que estão à nossa volta, elas têm um potencial gigantesco de interferir na nossa vida, de influenciar, em alguns casos até mesmo determinar quem nós vamos ser e quem nós vamos nos tornando, isso muitas vezes é uma verdade difícil de ser aceita, porque muitas vezes a gente gostaria que fosse diferente. Existe uma frase muito interessante que quem já me acompanha há um tempo nesse canal sabe que eu amo ela, que diz que as coisas são o que são e a gente só sofre por imaginar que elas poderiam ser diferentes. E quando a gente fala sobre a influência das pessoas sobre a nossa vida, ela funciona da mesma forma. Por muito tempo, eu, pessoalmente falando, eu quis acreditar que as coisas poderiam ser diferentes nesse sentido. Eu queria acreditar que eu poderia continuar, por exemplo, mantendo contato, mantendo frequência, mantendo convivência com certas pessoas, que eu conseguiria passar por cima de toda aquela influência ou daqueles comportamentos, daqueles hábitos, mas tudo isso era simplesmente uma vontade minha, por todo o carinho, por todo o amor, por toda a consideração que você tem por certas pessoas, mas que no fundo você sabe que muitas vezes aquelas pessoas, certos ambientes, certos comportamentos já não pertencem mais a você. E principalmente quando você está em certos momentos da vida em que você está querendo mudar seus hábitos, ou então você já não se identifica mais com versões passadas suas, que muitas vezes é um dos sinais de amadurecimento, mas é muitas vezes difícil da gente aceitar que certas pessoas já não cabem mais na versão que nós somos hoje. Porque isso tem a ver com certas despedidas, tem a ver com cortar laços. E é claro, né, gente, isso não precisa necessariamente ser tão disruptivo, não precisa ser tão assim abrupto, né, no sentido de não precisa ser tão radical. Essa era a palavra que eu estava buscando. Mas em alguns casos, necessariamente, isso vai acontecer. Certos distanciamentos, eles não precisam ser, muitas vezes, cortes de relações, eles não precisam necessariamente ser sumiços e inexplicados, mas muitas vezes o distanciamento ele vai acontecendo de forma natural à medida que os pensamentos vão se tornando diferentes, os hábitos já não são mais os mesmos, e você vai então se aproximando e conhecendo pessoas que fazem mais sentido para a versão que você vem se tornando. Esse talvez seja um dos grandes dilemas existenciais quando a gente fala sobre pessoas, né? Porque eu já fiz alguns outros vídeos sobre a era das pessoas descartáveis e eu trouxe o quão delicado é e por que essa linha é tão tênue, né? Assim, no sentido de certas pessoas têm toda uma história conosco e elas fizeram muito por nós e às vezes elas estão passando por uma fase difícil, né? E simplesmente descartar essa pessoa porque ela já não te ajuda no seu objetivo, eu acho também completamente desonesto, né? Mas ao mesmo tempo, ir se aproximando de pessoas que não compartilham de quem você quer ser, dos seus novos hábitos, da forma como você vê a vida, isso também influencia e quase determina o nosso futuro, né? Isso, assim, é muito demonstrado nas literaturas que a gente tem de neurociência e de psicologia comportamental, toda essa influência que existe não só da comunidade, da tribo, né, assim que você está imerso, mas do ambiente, dos hábitos, dos comportamentos, dos pensamentos, tudo isso é muito real, né, é muito demonstrado cientificamente. Então é um desafio muito grande, né? É por isso que eu falo que as coisas não são tão simples. Vocês que me acompanham um tempo nesse canal já
devem estar cansados de ouvir essa frase, mas quando eu falo que a vida ela contém uma complexidade, que as coisas são realmente mais complexas do que muitas pessoas vendem aí na internet, é justamente porque essas coisas realmente não são tão simples. Fazer esse manejo entre saber que certas pessoas já não são mais saudáveis para você, já não são mais compatíveis com a versão que você quer se tornar, mas ao mesmo tempo considerar a ideia de não descartar pessoas que foram completamente importantes para você, isso é sim sempre um desafio. E isso contempla muitas vezes certos desgastes emocionais. É por isso que eu falo que a gente precisa sempre ter um cuidado muito grande quando a gente vê posições muito extremas e muito radicais assim, de certas pessoas em redes sociais, gurus, certos coaches, porque muitas vezes o que se faz é pegar um certo recorte, utilizar certas dores, certos sofrimentos, certos momentos de abalo emocional e se aproveitar disso de alguma forma, né? Assim, se beneficiar de utilizar um discurso se aproveitando de um momento de abalo emocional de certas pessoas. Só que quando a gente vai pensar na vida como um todo e pensando num cenário mais macro, né, assim, mais amplo, né, a vida ela é mais, né, do que esses momentos de decisões, né? Ela no final das contas, ela é tudo o que acontece entre momentos de pequenas decisões. Então, talvez agora quem está completamente decepcionado com certas amizades ou está num momento de vida diferente, é muito comum que essa pessoa tenha um certo comportamento que ele é um pouco mais radical, assim, mais energético, justamente porque é um momento, mas depois a vida vai passando e a gente vai vendo que a gente não precisa ser radical. Né? A gente pode ir achando o nosso próprio equilíbrio e ir entendendo e compreendendo que cada momento da vida ele exige de nós uma postura diferente. Mas que essa postura ela não precisa ser definitiva, ela não precisa ser rígida, porque essa certa rigidez cadavérica, né, que muitas pessoas adotam numa certa posição, na minha concepção, ela traz um certo emagrecimento, um certo empobrecimento existencial, né? Eu acho que a grande parte do que a vida tem de mais maravilhoso é essa nossa possibilidade de ir se reajustando à medida que certas coisas vão acontecendo na nossa vida. Essa ideia de Raul Seixas, né, de uma metamorfose ambulante, ela, para mim, faz muito sentido, justamente porque nos possibilita ir não só conhecendo nossas novas versões, mas ir adaptando-as àquilo que nós estamos sentindo, quem nós estamos sendo e aquilo que está acontecendo em nossas vidas. É por isso que eu acho que essa ideia de ser completamente radical ela é perigosa, justamente porque você meio que estaciona, né? Você fica ali meio que paralisado dentro de algo que você acredita, talvez nem porque você acredite, mas porque alguém disse que você precisava acreditar. Né? É por isso que eu sempre falo sobre essa ideia do equilíbrio, de ir se conhecendo. O autoconhecimento tem um poder gigantesco nesse sentido. Né? Não só o autoconhecimento, como as terapias, o auxílio de profissionais, tudo isso que é voltado para compreender o momento em que se vive e quem você vem se tornando, eu acho que é uma das melhores formas de ir fazendo as nossas melhores escolhas. Tá? Mas é claro que não deixa também de ser verdade o fato de que algumas pessoas realmente elas precisam de um certo distanciamento porque elas já não são mais tão compatíveis, já não são mais tão saudáveis. E aos poucos, talvez a grande graça da vida é você ir conhecendo as consequências das escolhas que a gente vai fazendo. Né? Essa ideia de que grande parte da graça da vida é a expectativa de saber quais vão ser os próximos passos, tem muito a ver com isso também. Nesse caminho a gente vai se conhecendo, a gente vai entendendo que, olha, nesse momento eu preciso me priorizar um pouco, mas não quer dizer que daqui a um tempo eu já não consiga flexibilizar isso melhor, eu já não consiga estruturar melhor ou colocar certas pessoas em certas caixinhas em que elas não precisem necessariamente cortar laços, mas eu consigo ter uma certa convivência mais saudável, né? Assim,
que agora cabe nessa minha nova versão, todos esses ajustes, eles vão sendo feitos a partir do momento em que a gente vai se entendendo melhor, né? A gente vai entendendo qual o momento que a gente está vivendo, a gente vai entendendo que, olha, nesse momento eu preciso focar nisso, nisso, mas é sempre essa questão fluida, né? Não precisa ser necessariamente radical de todas as formas, nem para cá nem para lá, né? Eu, por exemplo, sou um cara extremamente a favor do equilíbrio e nesse sentido não é diferente. Bom, são mais de 10 minutos de reflexão. Eu queria mais uma vez agradecer cada um de vocês que fica até o final do vídeo. Toda a minha gratidão. Eu peço que, se puder, por favor, se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Também, se puder, deixa o like, compartilha, principalmente comenta o que você pensa. Esse é um tema que é extremamente delicado, mas que eu gostaria realmente de saber a opinião de cada um de vocês, porque eu aprendo bastante, tá bom? No mais, toda a minha gratidão e até o próximo vídeo.